Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, aqui no Cascalho.cc, canal onde eu e Paty Fontana falamos de corrida em trilha, gravel bike, entre outros assuntos. Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Se chegou aqui por causa da Indomit, vou contar a história para vocês e vou contar muita coisa também sobre trail running. Vamos pro vídeo. Senhoras e senhores, já fazia uma cara que eu não gravava um vídeo aqui, né? Então, quem viu o vídeo anterior sabe que eu estava preparando alguma coisa, assim, no sentido mais, uma pegada meio que filme, meio que contando a história, não apenas da prova, mas daquilo que ela representa para mim. Mas eu me sinto também na obrigação de fazer um relato de prova também e deixar algumas imagens antes de preparar esse material mais completo para vocês, né? Que eu quero realmente preparar um material do tipo filme mesmo, né? Com imagens, com depoimentos, com minhas histórias lá, mas eu quero fazer esse relato de prova, assim, porque isso é muito importante para gente aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que está curiosa já, uma vez que já, né, tem o quê? 2 semanas praticamente da prova, né? Vamos lá, vou contar isso aí para vocês rapidinho. Antes disso, eu preciso contextualizar, né, que em 2013 eu estava no meu melhor momento esportivo, né? Não apenas na questão de resultado do tipo pódio, de categoria ou geral, coisa assim, algo que nunca dei assim tanta importância, mas eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo disposto, estava me sentindo atleta. E eu comecei a colher o resultado disso aí, né? Começaram a aparecer os convites para participar das provas, para escrever em sites, em revistas e tal. Estava me tornando aquele famosinho, né? Assim, tipo, né, que hoje em dia a galera chama de blogueiro. Então, tava rolando essas coisas todas e, lógico, eu não podia deixar de participar da Indomit, né? Que na época se chamava K42, como eu já contei nos vídeos anteriores aqui. Mas aí em novembro de 2013, como eu já contei várias vezes aqui no canal, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito e tive que parar de correr por um tempo, né? E com isso, aliado a um profundo desânimo com as corridas, eu tive que dar um tempo e 2013 acabou sendo o último ano onde eu participei de maratonas em trilha, né? Que foi a K42 Bombinhas 2013, o vídeo que eu estou deixando aqui, e depois a Maratona Ecocross, que eu quero também contar essa história um dia para vocês, que foi em setembro de 2013. Eu perdi a conta de quantos ensaios e recomeços eu fiz nesse meio tempo aí entre 2015 e 2019, mas realmente em 2019 foi quando a chave virou. Eu recebi o convite do meu amigo Juan, né, o idealizador dessa questão toda da Indomit, para participar lá em 2019, no mês de agosto ainda. Eu não estava correndo muito, aceitei o convite para correr os 12 quilômetros e ali parece que foi isso aí mesmo, virou a chave, o bichinho me picou. Então, feita essa contextualização, vamos efetivamente para esse ano de 2023 e como que eu cheguei na Indomit. Desde o começo do ano eu já tinha decidido que ia participar da prova e eu sentia que era essa prova que eu tinha que fazer na minha reestreia na distância da maratona nos 42 quilômetros, por todo o apego, por toda a emoção, por tudo que ela representou para mim enquanto atleta. Afinal de contas, tinha sido minha primeira maratona em trilha lá em 2009 e tinha sido também a primeira maratona trail do Brasil. Então, cara, se tinha algum lugar que eu ia voltar para as longas distâncias, tinha que ser em Bombinhas na Indomit. E assim foi em 2023. Aos trancos e barrancos eu consegui me preparar para ela, né? Apesar de já estar inscrito desde o começo do ano, eu vinha naquela parada de estar resolvendo as lesões, treinei com a equipe ASA até maio, depois comecei a treinar sozinho, então de maio até agora eu estava treinando por conta mesmo, fazendo os meus treinos e aí uma série de eventos que aconteceram me tiraram um pouquinho do foco dos treinos agora, meio que na reta final praticamente. Eu fiz a Ultra dos Perdidos 25K muito bem, fiz a Discover Trail Marumbi também muito bem, e aí depois meio que rolou uma ladeirinha abaixo. Comecei a ficar um pouco preocupado com essas questões financeiras, a questão do canal, e aí também teve o convite para participar lá da Paraty by UTMB, né? E isso me demandou bastante energia e tempo. E aí eu perdi realmente o foco dos treinos, foram dias intensos lá, na volta não consegui recuperar disso. Já comecei meu trabalho na Bike4U, que também me exigiu esse período de adaptação, onde eu não conseguia encaixar meus treinos como antes, mas
tinha uma base sólida feita e aí parti para Bombinhas. A semana da prova a ansiedade era bem grande, eu já ia viajar na quarta-feira, ia acampar, então já tinha reservado o camping e tudo, queria curtir um pouco da cidade nos dias anteriores, porque sempre que eu tinha ido, chegava na sexta-feira, né, antes da prova, exceto aquela vez que eu fui de bike, né, que eu contei nos vídeos passados aqui. Então eu queria um pouco curtir dessa vibe de encontrar as pessoas, de trocar ideia e me ambientar e dar um tempo para a cabeça, me concentrar na prova mesmo. O tempo não estava lá, essas coisas, né? Tava tudo meio cinzento. Na quinta-feira deu para fazer uma corridinha em trilha bem bacana com a Vera, que também estava lá, que ia fazer a estreia na prova também nos 12 quilômetros. Então a gente pôde, né, fazer algumas trilhas e depois encontrar pessoas. Foi bem legal essa fase desses dias pré-prova, né? Na sexta-feira, retirada de kit, daí encontra realmente todo mundo. Foi muito legal estar de volta, receber o carinho das pessoas por lá, tanto do pessoal da organização, como de atletas de vários pontos do Brasil que lá estavam. Então, emocionante mesmo. Partiu descansar na manhã da prova, a previsão do tempo já era não tanto de chuva, né? Já era um tempo nublado, de repente poderia abrir o sol e às 7 horas da manhã a gente larguei com emoção, filmando. Então, era o percurso ali já conhecido, largando em Bombinhas, passando para a Praia de Bombas, mas em vez de quebrar para a esquerda ali, por uma rua, até chegar no pé do Morro da Antena, dessa vez a gente ia fazer uma trilha conhecida como Trilha do Valtinho. E ali o bicho pegou, galera, subia forte mesmo, já teve um pequeno congestionamento ali, que eu não vou nem mencionar muito o que aconteceu. Se você quiser saber o que aconteceu, você pode acessar o blog, que esse roteiro para esse vídeo está lá no blog. Então, mas a galera, né, que de repente não está muito ambientada com as corridas em trilha, de repente acaba não lendo o regulamento, não entende certas nuances que o esporte tem, né? Enfim, sobe forte, numa trilha, aproximadamente 5 km de trilha, entre 4 e 5 km eu acho. E aí, entre sobes e desces, mas mais sobe, né? E foi bem legal esse trecho de trilha, e que eu não conhecia, né? Mas torna a prova muito mais dura. Tinha chovido muito nos dias anteriores, nas semanas anteriores, a trilha estava bem úmida, não tão úmida como esteve em 2021, pelo que eu soube, mas estava desafiadora e alguns trechos com cordas e tudo, então estava legal. Tinha desafio ali, coisa que antes não tinha, né? A gente corria praticamente 7 quilômetros totalmente, né, no plano e ou na areia da praia ou em ruas, né? Dessa vez não. Cheguei no quilômetro 9 no primeiro PC, onde já pude me abastecer de novo, né? Repor água, comer alguma coisa. Encontrei o Danilo da organização ali e deu para dar um tempo. E aí encontrei meu amigo Cateto, meu amigo Vitor do canal Cateto Trail Run. Um abraço para você, obrigado pela força. E com isso a gente acabou meio que fazendo quase que a prova inteira juntos. Eu encontrei ele ali, não lembro quem veio antes, quem veio depois, mas aí a gente começou a correr boa parte junto. A gente subiu o asfaltão, que antigamente era estrada de terra, sentido Morro da Antena, depois quebra a esquerda, pega a trilha, que já não estava mais aquela trilha toda, tinham passado a máquina, tinham aberto um pouco, mas estava bem embarrado, né? Então ali a gente foi intercalando, às vezes ele ia na frente, às vezes eu, né, dava uma agilizada nas descidas, enfim, em alguns momentos sozinho, em alguns momentos acompanhado. Essa trilha é uma trilha muito bonita, uma trilha muito gostosa de fazer. Eu tinha feito depois, acho que em 2021, um treino ali, onde a Paty foi fazer uma prova de natação em Porto Belo e eu resolvi dar uma corridinha naquela região ali, né? Porto Belo é cidade vizinha. E aí a gente acaba descendo lá para a costeira, nesse trecho, na costeira de Zimbros, né? E ali que eu comecei a sentir que eu estava um pouquinho desidratado, né? Não estava faltando água, assim, acho que eu não tinha me programado muito bem. Eu levei apenas meio litro de água, um reservatório de meio litro de água. E talvez eu devesse ter tomado um pouco mais antes, lá no primeiro PC e tal. Então acho que eu fiquei devendo um pouco disso aí. Mas deu para seguir, né? Perdi um dos momentos de reposição energética que eu estava fazendo, a minha estratégia de nutrição, mas que é um vídeo que eu vou fazer depois, onde eu vou contar exatamente o que eu comi, o que eu bebi, o que eu usei na prova, né, de equipamento. E, enfim, já chego no segundo PC e ali eu encharquei mesmo, mandei ver meio litro d'água, tomei bastante isotônico e repus
toda a questão da alimentação, né? Consegui comer um pouquinho mais e aí seguimos para a praia, primeiro de Zimbros, depois Morrinhos e em seguida Canto Grande, né? Tudo pelo trecho de praia, areia batida, bem gostoso, bem tranquilo, tranquilo, não estava difícil de correr nesse trecho, as pernas já estavam pesando um pouquinho, até a gente chegar no quilômetro 21 e pouco, que é o ponto do revezamento, né? A prova, para quem não sabe, tem também a opção de revezamento, um atleta corre 21, outro atleta corre os últimos 21, né? E ali encontrei um amigo Tchê, da Trainer, que tá passando aí, e tava bem, e eu nesses PCs eu gosto de sentar, comer, ficar de boa, sem pressa, sabe? Não tava com pressa para fazer a prova, tava confiante ainda que poderia fazer um bom tempo, de que ia dar tudo certo, que a meta de completar a prova ela seria realizada, né? E junto também com o Vitor ali, o Cateta. E entramos junto também na trilha que leva à Praia da Tainha, que é uma trilha muito bonita, que enganosamente parece ser plana, né? Se você olha o mapa, o perfil altimétrico e tal, mas ela é cheia de subida e descida assim de 1 metro, 2 metros, degraus aqui, degraus ali, isso vai minando você. E ali pela primeira vez eu comecei a sentir um pouco as pernas mesmo, cansaço, né? E alguns atletas que a gente estava sempre revezando, um pouco à frente, um pouco atrás, alguns começaram a ir embora. E aí eu senti falta de um condicionamento físico melhor, tanto na parte aeróbica quanto na parte muscular, né? Até que a gente chega na Praia da Tainha. Não exatamente na Praia da Tainha, que nos anos anteriores a gente descia até o nível do mar e aí subia o estradão de volta para cair lá em Conceição e Mariscal. Dessa vez não, né, um percurso diferente, uma vez que tinha sido acrescentado alguns quilômetros por conta da trilha do Voltinho, a gente não descia na praia, a gente terminava a trilha de acesso, a gente já quebrava a esquerda e um subidão violento no momento que começa a sair o sol. O sol começa a dar as caras e aí começa a ficar pesado, começa tudo a ficar muito pesado. E tinha um PC lá para cima na trilha, muito legal, um PC da Mombora, que era um dos apoiadores da prova, onde tinha gel à vontade, tinha carboidrato e tinha a cadeira que eu gosto de sentar. Então, duro esse trecho de subida, mas aí a gente já estava se aproximando do quilômetro 30 e aí eu acho que eu comecei a ter uma confiança de que, vou terminar a prova e vou terminar bem. Não no tempo que talvez eu pudesse ter projetado inicialmente, lá no começo do ano. Óbvio, não tinha treinado o tanto que eu tinha me proposto, mas sabia que ia rolar. E aí começa a descer para a praia de Mariscal, e aí eu abro um pouquinho lá do Vitor, que na descida eu estava mais solto, e ele acaba me alcançando depois de novo lá na praia de Mariscal, passa por mim, né, me chama para ir junto, falei, cara, não aguento. No Mariscal eu acabei intercalando alguns trechos de caminhada, né, que é uma praia de 5 km completamente de areia, completamente batida, bem gostosa de correr, uma praia de surf, então tem bastante barulho, onda, vento, assim, alguns banhistas também já, né, porque já tinha saído o sol e não estava aquele calor absurdo, mas tinha sol. E aí chega no trecho de asfalto, né, que leva de Mariscal de volta para Bombinhas, mas a gente não iria para Bombinhas, ia quebrar a direita e entrar para Quatro Ilhas. Como eu já contei diversas vezes nos 5 vídeos que eu já fiz sobre as minhas participações lá em Bombinhas, né? E aí chega em Quatro Ilhas, que é um dos PCs que eu sempre curti mais, porque também é aquele que tem a melancia, que eu sento, que eu descanso e tal. E depois a gente vai fazer a trilha de Quatro Ilhas, que é uma alça de 1 quilômetro mais ou menos de trilha, muito bonito, o trecho mais cênico da prova. E foi muito legal fazer esse trecho nas condições que eu estava bem, eu estava conseguindo correr na trilha, coisa que há alguns anos eu já não conseguia. Então foi muito importante estar fazendo isso, por mais que eu estivesse com um tempo muito pior do que nos anos anteriores, em termos de cronômetro, ou mesmo de pace, de quanto que eu estava correndo por quilômetro, eu estava mais inteiro, eu estava curtindo. Então foi muito bom estar lá inteiro fazendo isso aí. E feito esse trecho, que é muito bonito, que é muito gostoso, eu volto, né, para a praia de Quatro Ilhas e você encontra ali as pessoas que estão indo, e ali meio que parece que começou a quebradeira geral de uma galera que tinha passado por mim e começou, sei lá, a sentir o drama do calor, da desidratação, não contavam com isso, não sei lá, enfim. Um pouquinho antes da entrada na trilha que vai levar para o Costão, eu encontro a Vera, que já tinha finalizado sua prova dos 12 quilômetros,
foi muito legal, foi muito emocionante encontrar, né, uma parceira ali que entende, que treinou tantas vezes comigo aqui em Curitiba. Então, para essa prova, né, a gente sempre formou uma parceria muito boa de treinos assim também. E foi lá, me deu aquela força e tal, e foi lá para a chegada daí, né? E eu fui para a trilha, fui lá, fiz o costão. Depois do costão tem uma subida danada, né? Dura, curta, porém dura. E aí chega no Retiro dos Padres, que é o lugar onde eu estava acampado, né? Minha barraquinha estava lá no camping no Retiro dos Padres. Foi muito legal, era o último PC ali, dei minha última sentadinha na cadeira. E aí vai até a Praia da Sepultura, e aí na Sepultura a gente desce na praia mesmo, cruza pelos banhistas, uma experiência um pouco diferente para mim, porque nos anos anteriores a prova era em agosto, então tinha muito menos gente na praia. Agora outubro com sol e calor, que já tinha saído, o sol já tinha desaparecido um pouco, mas estava aquele mormaço, e aí é 1 quilômetro para a chegada. 1 quilômetro para a chegada, galera. E aí cai a ficha, claro. E eu estava correndo ainda, não estava com problemas, estava tentando lidar com uma cãibrazinha que estava querendo aparecer aqui e ali, mas não aconteceu. Deu para fazer a prova, deu para descer a última escadaria de boa, fazer a passarela e finalizar a prova. 7 horas e pouco, nossa, quase 2 horas a mais que o meu melhor tempo, considerando que tem, né, esse trecho a mais de trilha lá, mas tempo bem abaixo do que eu tinha projetado no começo do ano, mas pelo tanto que eu treinei, era uma vitória para mim ter concluído essa prova e do jeito que foi, como foi. E eu tenho certeza que é uma prova que deve estar no calendário de todo atleta de corrida em trilha, porque é uma prova muito bonita e muito bem organizada. Esse ano foi um sucesso absoluto, assim, praticamente 700 atletas, tinha bastante gente mesmo, um dos anos com o maior número de atletas, que receberam uma prova muito redondinha, muito legal, um chopp na chegada, camisa de finisher, comida pra caramba durante a prova, nos PCs, no pós também. Então uma vibe muito gostosa, porque é uma prova que tem muitos atletas, centenas deles, mas não perde aquela questão familiar, sabe? É gostoso, é gostoso. É uma comunidade ali muito próxima. Então, recomendo. E recomendo que você se inscreva também no canal para você não perder o vídeo diferentão que eu estou preparando aí para vocês, que deve demorar um pouquinho mais. Estou numa correria para entregar conteúdo aqui, mas não podia deixar de passar esse relato de prova para vocês aí com algumas imagens, como vocês viram, e é isso aí. É o que eu tenho para entregar agora, cada um dá o que tem, então eu gosto de fazer os vídeos desse jeito, sem pensar em lacrar, ou sem pensar em viralizar, ou isso e aquilo. O canal Cascalho sempre foi muito de coração aqui, sabe? Sem grandes hacks para ficar famoso. O negócio aqui é entregar conteúdo, cara, porque eu sei que quem tá aqui é quem gosta do conteúdo. Valeu? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso aí. Valeu, abraço, tchau.